outro olhar. Vamos em frente, Júlio. Votos renovados de bom dia. Os procuradores-gerais da República da CPLP, Macau como país observador, estão reunidos na Ilha do Sal no 22º encontro e logo de seguida, amanhã e na sexta-feira, tem lugar a Conferência Internacional, o Ministério Público e o Sistema de Proteção de Crianças no espaço da CPLP. Depois há um retiro, como nos confirma o Procurador-Geral da República, José Landim. Antes de mais, eu queria agradecer essa oportunidade que nos dá de passar para a sociedade essa informação sobre alguma atividade dos Procuradores-Gerais da República da CPLP. O encontro ocorre desde 89. Houve algum interregno, nos primeiros anos não se realizaram encontros, mas já a partir de 2014 até a presente data, todos os anos há esse encontro. Esse encontro é o 21º, é um fórum de discussão, privilegiado de discussão e partilha de experiências com vista ao aprofundamento de relações institucionais e de cooperação jurídica e judiciária internacional entre os membros da comunidade. Geralmente, em cada encontro, tem-se criado redes de cooperação judiciária internacional em relação a certos crimes graves organizados. Já existe neste momento a rede de crimes ambientais, a rede de cooperação judiciária internacional, a rede sobre cibercrime e prova digital, a rede de recuperação de ativos, a rede de lavagem de capitais, a rede de procuradores antidroga, ou seja, são redes que são criados e que são coordenados por cada um dos países membros e cada país nomeia, designa um ponto focal. Precisamente isto reforça a cooperação judiciária internacional. Porque, repara, são crimes organizados transnacionais. Não são crimes que cometem só que acontecem dentro de um país. E nenhum país isoladamente consegue investigar este tipo de crimes se não for com uma forte cooperação judiciária internacional. E como sabe, a cooperação judiciária internacional é determinante que haja uma cooperação judiciária informal. Ou seja, que as pessoas se conheçam, as pessoas tenham contactos e que, em caso de emergência, não se limitem a formalizar pedidos através de ofícios, de mensagens, mas não. Por telefone, por outros meios mais pedidos, consegue contactar o ponto focal de outro país e dar-lhe a conhecer informações importantes e pedidos importantes e urgentes. Portanto, como disse, desta vez, o tema escolhido, o Ministério Público e o Sistema de Proteção da Criança no espaço da CPLP, provavelmente também será uma outra rede ligada a esta matéria. E que provavelmente também, vamos supor, que seja Cabo Verde a coordenar a rede. Ou seja, portanto, porque temos algumas redes que são coordenadas por outros países e Cabo Verde não coordena uma rede, mas tem pontos focais relativamente a todas as redes. E tem havido alguma eficácia porque é algo que é um pouco discreto. Porque quando acontece uma investigação conjunta de vários países, Cabo Verde participa quando necessário. E quando também temos de investigar algo, pedimos ajuda a outros países. E então são os pontos focais que são muito ativos e conseguem, portanto, desbloquear as burocracias. Dois aspectos. Um primeiro, é preciso que haja uma convergência normativa entre todos os países membros da CPLP. Essa convergência normativa já é suficiente? É, de facto, um dos pontos essenciais, porque para ter uma boa cooperação há que haver alguma harmonização legislativa. E devo dizer, até a razão de ser desse encontro é que os países envolvidos têm uma similitude de quadro legal, similitude de instituições, similitude de atribuições do Ministério Público, por isso é que há essa convergência e que facilita esse encontro. E esse encontro, precisamente, é para reforçar cada vez mais essa harmonização, esta convergência e tudo que seja benéfico para a cooperação judiciária internacional. Considera que a convergência atualmente existente já é suficiente? Suficiente nunca é, Sr. Jornalista, nunca é suficiente. Precisamente por, repara, esses encontros é para partilha de informações, de boas práticas. Aqui vemos que país está mais avançado numa certa matéria, que legislações existem que o outro país não tem, e então nós fazemos demarches no sentido de criar as condições iguais aos outros países. Porque para ver a cooperação, de facto, não faz sentido, por exemplo, que um país tenha uma lei de lavagem de capitais e o outro não. Por exemplo, cibercrime, por exemplo. Alguns dos nossos países ainda, neste encontro, não têm uma lei sobre cibercrime. Ainda não fazem parte da Convenção de Budapeste, que é a Convenção sobre Cibercrime. Já tivemos encontros sobre esta matéria e vemos que, desde o início, tem-se dado grandes passos. Os países têm aderido mais às convenções e têm, portanto, criado leis internas e criado as condições, porque para a cooperação judiciária internacional, de facto, às vezes, um grande bloqueio é o país com o qual se pretende cooperar não tem uma certa legislação e não permite, não é um quadro legal. Mas, como digo, já na CPLP podemos dizer que grande parte das leis essenciais, das convenções internacionais, das leis internas, já têm alguma harmonização.
Cabo Verde, Portugal, Brasil estão com a mesma tendência na modernização processual. A prova digital, tudo isso vem facilitar as investigações e, digamos, pelo menos reduzir os atrasos processuais existentes. Naturalmente, como é conhecimento de toda a gente, Cabo Verde tem apostado muito na tramitação digital dos processos. É um grande passo. Portugal já tem essa experiência, o Brasil tem ainda muito mais, de forma a tentar desmaterializar os processos, fazer com que circulem com mais rapidez e com mais eficácia. Porque, sabe, sobretudo a investigação criminal, por exemplo, desses vários tipos de que falou, a prova digital para crimes de cibercrime, outros tipos de crimes, por outra parte, a prova digital é importante, a tecnologia é importante e indispensável para a moderação de qualquer sistema jurídico ou penal. E se não estiver, portanto, à altura dos outros, também haverá essa discrepância. Cabo Verde já está preparado. Sim, vamos nos preparando. Não posso dizer que está preparado, porque isso nunca é possível estar a se preparar totalmente. Mas, como sabe, o SIGE, que é um projeto do governo, já está na fase final. Já foi dada formação a praticamente todos os magistrados, já está criado o próprio sistema em si, renovado, porque existiu, mas houve falhas, por isso é que se remodelou este SIGE. E já, brevemente, já se vai começar a utilizar o SIGE. Naturalmente vai levar algum tempo, primeiro uma fase experimental e depois vai-se ratificando ou corrigindo as falhas, por forma a daqui a alguns anos termos já um sistema sólido, como acontece em outros países. Cabo Verde sempre a ver as experiências mais avançadas e tentar acompanhar, tentar seguir, e temos conseguido alguma coisa. Eu posso dizer que nós temos um bom quadro legal para já, várias convenções. Isso referindo-me, portanto, ao tema deste encontro, que tem a ver com a proteção de crianças. Várias convenções foram ratificadas por Cabo Verde, a nível interno várias leis, portanto, foram também aprovadas e publicadas, de modo que há um grande quadro legal. Mas, como disse, repara, por exemplo, o tema do encontro são os desafios do Ministério Público na proteção de crianças. Por repara, é que nós temos o 21º encontro Projetos da República. Depois, nos próximos 2 dias, quinta e sexta, é a Conferência Internacional sobre o Ministério Público e o Sistema de Proteção de Crianças, e ainda temos mais. Aproveito agora para também informar. No sábado temos o retiro anual, o 7º, anual dos magistrados do Ministério Público, que também é um fórum para reflexão interna dos problemas do Ministério Público, que se faz todos os anos, desde há 6 anos atrás. Este ano, como disse, é o 7º, e temos um tema muito importante e interessante para este ano. Já agora aproveito para informar, o tema principal deste ano é a saúde mental dos funcionários da Justiça, de uma forma geral. Por que a saúde mental? É a variedade, não só na magistratura, não só no Ministério Público, não só na Justiça, mas em toda a administração pública ao fim e ao cabo. Existe essa questão da saúde mental, como se tem de explicar claramente. Saúde mental não é doença mental. Saúde mental é mais uma questão de prevenção. Mas nós sabemos que a pressão com que a Justiça trabalha, a pressão com que a sociedade tem sobre a Justiça legítima, não deixa de afetar a saúde mental das pessoas. Por reparar, há que dar resposta e, como sabes, a justiça está, como se costuma dizer, num fogo cruzado, em que sempre há crítica de todos os lados. Se faz é porque não devia fazer, se não fez é porque devia fazer, e da forma como se deve fazer. Essa pressão, muitas vezes, por falta de pessoal. Para que a cooperação e todas essas redes funcionem, é preciso que haja procuradores em número suficiente. Não obstante, há uma leva que está para entrar ou já entrou, não é? É uma reivindicação recorrente do Ministério Público, que está de pessoal. É que nunca é suficiente o pessoal da Justiça, porque se aumenta o pessoal, quase paralelamente aumentam as entradas, as demandas. E havendo pessoal suficiente, você teria sempre a possibilidade para especializar a certos magistrados, dar formação, reciclagem com mais frequência, mas a pressão de trabalho que existe dificilmente nos deixa, porque o Conselho Superior do Ministério Público traça metas anuais para todos os magistrados, todos os cidadãos de justiça atingirem. E isto também é o que causa grande pressão. Mas com falta de pessoal, de facto, é um grande problema. Felizmente, como disse e bem, nós recentemente estão nomeados como procuradores assistentes 14 magistrados novos que, a partir de janeiro, vão ser nomeados definitivamente na carreira do Ministério Público, e que é a esperança grande que nós temos que virá. E depois, repara, acompanhado com a entrada do sigilo de funcionamento, acompanhado também com transferência para o campus de justiça, que se prevê também para breve, e ao aumento de magistrados, naturalmente que podemos esperar, porque, atenção, os efeitos nunca são imediatos. Não se pode dizer, entrar um 14, já no próximo ano tem que se ver os resultados. Não. A justiça, portanto, às vezes, repara, há vários processos pendentes. Nós temos quase um total de 50 mil processos pendentes a nível do país.
Também entraram já 30 oficiais de justiça no Ministério Público e há possibilidade de entrarem mais. Tem planos para reduzir drasticamente esses números de processos? Porque alguns podem, inclusive, caducar. Prescrever, naturalmente que isso acontece e é difícil conseguir-se evitar a prescrição. Mas se reparar os nossos relatórios, cada ano há uma redução de processos prescritos. Porque às vezes é complicado, quer dizer, repara, há investigações que são complexas, que são naturalmente difíceis. Também os megaprocessos, por exemplo, os processos com certa complexidade, vemos em outras atitudes, são processos que vão lentos. E depois repara uma coisa, nós temos o sistema jurídico penal e uma Constituição muito garantística para os arguidos, o que é natural. Porque repara, de tudo se pode recorrer, de tudo se pode reclamar, e isto vai dilatando, vai atrasando o andamento do processo. E às vezes acontece que, com tudo isto, portanto, há dificuldades óbvias e que o Ministério Público não consegue investigar em tempo oportuno. E aí há prescrições. Mas também há uma coisa como é esclarecer. Há pessoas que pensam os processos que são arquivados é por prescrição. Não. Há variedíssimas razões que podem levar um processo a ser arquivado. A prescrição é apenas uma delas. Quer no Brasil, quer em Portugal e agora em Cabo Verde, a justiça cruza-se com a política. A justiça tem o seu tempo, a política também. Fala-se na judicialização da política, a politização da justiça, a investigação de titulares de cargos e agora em Cabo Verde, investigação de presidentes de ações de presidentes anteriores e atuais, no caso da Câmara Municipal da Praia. Essa questão vai ser abordada no vosso encontro? Sr. Jornalista, uma coisa, disse a justiça cruza-se com a política, mas eu diria a justiça cruza-se com tudo. A justiça cruza com todas as atividades da sociedade. Com a economia, portanto, com a política e com atividades sociais de uma forma geral, porque a justiça, de facto, é o recurso último para resolver conflitos entre qualquer setor da sociedade. Mas o cruzar com a justiça não é a mesma coisa que os outros pensam, judicialização da política ou politização da justiça. Não necessariamente. Há países que isso acontece. Mas em Cabo Verde, repare, pode ser, sim senhor, por exemplo, que se diz agora, os políticos estão a tentar aproveitar-se ou então envolver as decisões judiciárias na política. Não, isso não acontece. Repare, nós, qualquer denúncia, venha da parte da política, venha da sociedade, do setor económico, nós temos a obrigação de investigar. E repare, não é porque, ao fim e ao cabo, é da política e é num certo tempo, ou seja, por exemplo, agora estamos a aproximar-nos da época eleitoral, não vamos parar as investigações por esta razão. Isto, repara, é uma investigação da Cabo Verde. Como disse, tem visto noutras atitudes, épocas eleitorais, há também questões relacionadas, portanto, com a política que são investigadas. E repara uma coisa, se reparar, a justiça, no percaço da justiça, é o pilar da democracia, dos mais importantes. Porquê? Porque, repara, a justiça regula ou controla os próprios políticos. Nesses casos, a celeridade deve ser maior. Repara, a lei estabelece que processos que são urgentes. A lei diz que tal processo é urgente. Por exemplo, questões relacionadas com menores, diz é urgente, não pode esperar. Mas repara, a celeridade tenta sempre dar a maior celeridade possível. Inclusive, o Código de Processo Penal estabelece prazos para se concluir um processo. Quando há arguidos presos é o máximo 4 meses, pode ser prorrogados, e quando não tem arguidos presos são 18 meses. Mas não é possível. Na prática não é possível nem aqui, nem em nenhuma parte do mundo. Portanto, tenta-se fazer o máximo possível para tentar andar... E, repara, quando tem prazo, quando tem arguidos presos, a prisão, naturalmente, é uma questão de direitos fundamentais. As pessoas têm que ser julgadas, mas aí, portanto, as coisas andam como deve ser, ou seja, em tempo oportuno. Porque se não houver, como sabemos, temos casos também que se não se consegue, é obrigatório libertar os detidos, os presos. Mas a atividade não é por ser questões ligadas à política. É que tem que haver um tratamento especial. Sobretudo, como sabe, os crimes cometidos no âmbito da função pública, da administração pública de forma geral, são crimes que dependem essencialmente de documentos, de provas documentais. Provas documentais são difíceis de conseguir. Porque, repara, você vai pedir precisamente documentos a quem é suspeito de cometer alguma irregularidade. Naturalmente que há dificuldades em conseguir essas provas. E essas provas têm que ser encontradas de qualquer forma. E a lei permite dar à autoridade judiciária ferramentas para, se não se consegue de uma forma, pode fazer buscas dentro do quadro legal. É assim que se justificam as buscas efetuadas recentemente, não é? Recentemente e qualquer outra busca. Sempre assim. Se não se consegue algo, portanto, há provas que se conseguem através de testemunhas, há provas que se conseguem através de informações,
Mas há provas que são documentos. E documentos, naturalmente, conseguem-se em papéis ou em prova digital. E é por isso que se fazem buscas. Não é só o que aconteceu recentemente. Sempre foi assim e vai continuar a ser assim desta forma. Nós vamos continuar a fazer buscas quando necessário. A interceptação telefónica é uma outra forma. Quer dizer, são, ao fim e ao cabo, medidas que podem, portanto, brigar, em certa medida, com a privacidade das pessoas. Faz-se uma busca à casa de pessoas. Faz-se busca noturna, às vezes, em casa de pessoas. Mas são necessárias. O encontro dos procuradores começa logo pelos desafios do Ministério Público em matéria de proteção das crianças, que também é a questão essencial da Conferência Internacional de quinta e sexta-feira. O Ministério Público de Cabo Verde tem propostas concretas para fazer nessa matéria de proteção de crianças? Naturalmente que temos propostas, sim senhor, no sentido de pedir a todos os países que tentem dar atenção muito especial a essa questão, que é a proteção das crianças. Hoje, cada vez mais expostos a vulnerabilidades sociais, a crimes mais complexos. É o tráfico de crianças, a questão dos crimes sexuais contra crianças, a questão dos maus-tratos e uma série de questões. É também, por outro lado, crianças aproveitadas ou para a prática de crimes, certos crimes. Cada vez mais vemos crianças entrarem no mundo do crime. E então tudo isso, esse encontro tem o papel de sensibilizar todos os países nossos para tentarem, portanto, dar uma atenção muito especial à proteção de crianças. Porque, repare, mas muito concretos. Pois repare, na África Austral, onde portanto, se situa Moçambique, por exemplo, que é um dos membros, há um grande problema de tráfico de crianças entre os países daquela região. Temos, por exemplo, repara, no Brasil durante muito tempo falou-se das crianças de rua. Há outros países onde há crianças no trabalho infantil, que é um outro problema que existe em todos os países. Mas nenhum país está imune a qualquer tipo de crimes. Nós temos que estar preparados. Se você chega hoje e fala, por exemplo, da questão do tráfico de crianças, é uma experiência que nós não temos, por exemplo, muita experiência, mas ouvimos, já vamos nos preparando para quando acontecer, porque acontece muito bem. Em todos os sítios. Agradecimentos pela sua colaboração, bom descanso, boa conferência. José Landim, Procurador-Geral da República, foi entrevistado pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins. Os Procuradores-Gerais da República da CPLP estão reunidos na Ilha do Sal no 21º encontro e logo de seguida, quinta e sexta-feira, tem lugar a Conferência Internacional. O Ministério Público e o Sistema de Proteção de Crianças no espaço da CPLP.